Urgente! Acabou de acontecer. Tite caiu, Tite foi demitido. Diretoria demite nessa manhã, agora cedo, o Tite. E Felipe Luiz será o técnico interino até o restante do ano. Isso mesmo, bomba e muita atenção aí, meus amigos. Tite debochou da diretoria durante a coletiva de imprensa, desfez ali dos jornalistas, não estava nem aí para ninguém, estava preocupado só em falar titicas. Essa é a verdade. Acompanhe o vídeo inteiro aí, demissão do Tite, vamos repercutir também detalhes aí, né, de tudo isso que aconteceu no nosso Mengão. Então vamos ficar atento aí que tem muita coisa boa, muita notícia importante sobre o futuro do nosso Flamengo. Tamo junto? Taca o dedo no like aí, se inscreve e vamos repercutir tudo isso aí juntos, aqui agora. O que está acontecendo aí? Nós vamos estar falando isso aí, repercutindo tudo sobre o jogo e o pós-jogo. Vamos falar também aí de jogadores aí que estão muito abaixo e qual seria o motivo. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Se você que é flamenguista de verdade está aí acompanhando, taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, você consegue me ajudar. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Vai presentear quem você ama, vai ficar bonito na foto. Tamo junto? Convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Meus amigos, abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá ruim das pernas, ganhou ontem aos trancos e barrancos, mas temos um jogo importante aí pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Vamos ganhar, se você põe fé, comenta aí, tamo junto, vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte, ontem na coletiva, já vou direto para a coletiva, depois a gente vai repercutir o jogo. Ontem, durante a coletiva, Letícia Marques fez uma pergunta ao Tite sobre o lado emocional, que ele costuma recuperar o lado emocional dos jogadores e que nesse momento o lado emocional dele que está abalado, se ele estaria pronto para resolver isso. Ele deu um sorrisinho de lado e disse, abre aspas aí, é um momento difícil, mas a gente vai superar, temos tudo para superar e é assim mesmo, pressão vem de um lado, vem do outro. Depois aí, um outro jornalista complementou a pergunta da Letícia Marques. Foi lá e perguntou ao Tite se após o jogo contra o Peñarol, se ele teria conversado com a diretoria, se a diretoria teria dado respaldo para ele aí, se havia a possibilidade dele sair, de ser demitido. Aí ele deu outro sorrisinho, bem debochado, e disse, a diretoria dá total respaldo, tenho total confiança deles, sigo em frente. Se mais para frente tiver que sair, vou sair dia 31 de dezembro. Foi o que ele disse, né? Que provavelmente ele só sai quando acabar o mandato, que não está nem um pouquinho preocupado se vai cair agora ou depois, não está nem aí para isso. Outro detalhe aí, parece aí que ele, né, na cabeça dele, tá tudo bom, o trabalho dele está perfeito, porque foi perguntado isso também, como ele ia avaliar o seu trabalho. E ele disse o seguinte, que ainda era cedo, que no final do ano poderia perguntar a ele que ele responderia, mas por enquanto era cedo, não dava. E aí, mais uma vez, dando aquele sorrisinho debochado. Ou seja, o Tite não está nem aí para mais nada. Ele já sabe que vai cair a qualquer momento. É o que todo mundo fala. O Tite deve ser demitido aí nos próximos dias. Todo mundo acredita que o primeiro tropeço daqui para frente será demitido. Muita gente acreditava que seria ontem, mas não foi. Então pode ser que seja ainda hoje, pode ser que seja depois do jogo de quarta-feira, mas a verdade é que o Tite, hoje, ele não representa mais o Flamengo. Por quê? Porque quando ele chegou, era para recuperar o lado emocional dos jogadores e ganhar títulos. Ele conseguiu recuperar o lado emocional, mas depois perdeu a mão, perdeu a estribeira, também teve os problemas das lesões e agora não tem nem mais o comando técnico. Os jogadores já estão insatisfeitos com ele, muitos jogadores já estão insatisfeitos. Ontem o Gerson fez o gol e após o gol o Gerson nem quis comemorar em respeito ali a tudo que está acontecendo, abaixou a cabeça perante a torcida, pediu desculpas. Aí você vê a situação que a gente chega, o time está todo sem jogada, o time está todo destroçado, não tem jogada, não tem ali mais aquele ambiente que tinha, o time não tem ritmo, o time joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá e nunca finaliza. Ontem, 17 finalizações, apenas 5 foram no gol, com perigo só aquela que saiu o gol que foi do Gerson, ou seja, uma jogada que eles nem treinam, uma jogada ali com o Wesley
improvisou, de esquerda cruzou e o Gerson conseguiu fazer o gol. Detalhe, o Flamengo é um arame liso na mão do Tite. A verdade é essa. Tite hoje, além de pressionado, ele já sabe que está demitido. E ele não está nem aí. Primeiro que se ele sai agora, ele recebe o salário até o final do ano. E se ele fica até o final do ano, no final do ano já aparece outro time para ele treinar. E o Flamengo continua. E a gente que é torcedor, é que toma. Por quê? Porque a gente que é torcedor 24 horas. Aí a gente tem essa pressão aí dos antes aí que fica perturbando a gente, sendo que a gente não tem culpa nenhuma, porque a gente sabe que o nosso time é bom, o nosso time tem dinheiro, tem investimento. Aliás, falaram disso na coletiva, excelente pergunta lá. Falaram que o time tem muito dinheiro, tem investimento, que é um time qualificado, mas não consegue demonstrar em campo. E o Tite, o que o Tite fez? Simplesmente, mais uma vez, deu aquele risadinho de deboche, falou que o trabalho vai continuar, que muita coisa vai acontecer e que por enquanto não sabe responder se o trabalho é bom ou ruim. Claro que é ruim, o trabalho é péssimo. O Flamengo perdeu a principal competição, que é a Libertadores. O foco de todo time brasileiro é ganhar a Libertadores, depois o Brasileirão. Ele já perdeu a Libertadores. No Brasileirão a gente conseguiu se manter na 4ª posição. Estamos aí a 9 pontos do Botafogo. Claro, temos um jogo a menos. Se ganhar, a gente pode ficar a 6 e dependendo do tropeço ainda dá para lutar pelo Campeonato Brasileiro. Porém, tá muito difícil a situação. Por quê? Porque o Flamengo não faz gol. É difícil o Flamengo fazer um gol. E o Flamengo está sempre vacilando. Outra coisa que deixou muita gente instigado aí e acabou tendo uma repercussão muito grande é que foi perguntado que agora que o Flamengo foi eliminado na Copa Libertadores da América, se ele ia continuar poupando o goleiro Rossi, fazendo revezamento de goleiro na Copa do Brasil. E ele disse que não existe revezamento de goleiro, que o goleiro titular da Copa do Brasil é o Matheus Cunha, que tem frangado, que tem falhado muito. Mas o Rossi também não é isso tudo. Porém, o Rossi, gente, o Rossi tem um negócio que o Matheus Cunha não tem. Que o Rossi sabe administrar o jogo, ele sabe fazer a cera, ele tem experiência. E ele ainda é mais goleiro que o Matheus Cunha. Querendo ou não, ele cata mais do que o Matheus Cunha. Claro, não é perfeito. Talvez nem seria goleiro do Flamengo. Mas dentro dos que a gente tem, o Rossi é disparadamente melhor do que o Matheus Cunha. Mas o Tite vai manter. Quarta-feira vai ser um Deus nos acuda. Vamos torcer para o Tite não entregar esse jogo aí para o Corinthians, porque o Titica, ele é torcedor do Corinthians. O Corinthians está numa péssima situação, está na zona de rebaixamento, mas está aí ainda vivo na Copa do Brasil, na semifinal junto com o Flamengo. Então o Titica ele pode estar entregando um jogo para o seu time do coração e o Flamengo cometendo essa barbárie aí de manter esse treinador medroso, medíocre, frouxo, retranqueiro no comando do nosso Flamengo, atrapalhando de vez os nossos planos e o nosso futuro. Meus amigos, a situação é tão feia com o Tite que já vai para quase 10 anos que o Tite não ganha um título importante de expressão. Ficou aí 7 anos na seleção brasileira, antes disso tinha passagem por outros times e desde que chegou ao Flamengo só ganhou o Carioca. Ou seja, o trabalho dele é ruim há muito tempo. Parecia ser uma solução ano passado? Sim, por quê? Porque o Flamengo ano passado tinha muita briga interna. E o Tite é um apaziguador disso. Ele consegue gerir, consegue fazer uma gestão de elenco e transformar o elenco. Mexeu com o emocional dos jogadores. Fez isso a princípio. Mas aí, de acordo com os jogadores que foi lesionando, foi saindo os que estavam melhor, o time desandou. Por quê? Porque o time estava bem emocionalmente, mas não tinha uma jogada tática. A impressão de que dá quando a gente está vendo o jogo do Flamengo é que o Flamengo não treina. Não treina a falta, não treina escanteio, não treina nada, porque não tem uma jogada. Não tem nada, é tudo ali na base do improviso, assim como o gol de ontem. Então a gente fica ali, ó, perplexo. Inclusive, na seleção brasileira, o Tite conseguiu ter as piores audiências na televisão. Pouca gente parava para ver o jogo da seleção brasileira, inclusive Copa do Mundo, que antes todo mundo parava, o Brasil inteiro parava, ninguém trabalhava para assistir o jogo da seleção brasileira. Com o Tite, isso começou a cair e as televisões brasileiras passaram a ter a pior audiência com a seleção do Tite. E no Flamengo começou a ser a mesma coisa. Ontem foi o pior público do Maracanã. Tinha pouco mais de 28 mil pessoas, pagantes pouco mais de 26 mil, ou seja, pior público. O Flamengo não tinha um público assim há muito tempo. O
Flamengo, até com o São Paulo, com todos os vexames, conseguiu o público melhor. Isso aí traz prejuízo financeiro para o Flamengo, que está precisando da grana agora, porque perdeu muito dinheiro com eliminação precoce na Libertadores da América. Tem que faturar essa Copa do Brasil de qualquer jeito, pegar esse dinheiro aí para repor caixa. Tem que ficar bem posicionado no brasileiro. Ainda dá para sonhar com o título brasileiro? Sim, mas tem que mudar muita coisa. Uma delas é o Tite começar a treinar esse time para chutar pro gol, porque o time não chuta, é o arame liso, não faz mal para ninguém, só serve para pendurar roupa. O time não faz gol, meu Deus. Foi um gol achado ali ontem, na sorte assim vem acontecendo. Já tem 8 partidas que o Flamengo não consegue fazer 2 gols, e isso é extremamente chocante. Por quê? Porque tem elenco, tem qualificado e não faz gol. Boa notícia aí, para quarta-feira, Michael estará de volta, deve entrar no decorrer do segundo tempo. Daqui a mais um mês deve voltar o Luiz Araújo. Então o Flamengo tem peças importantes aí para estar voltando e ajudando o time. Mas lembrando, ontem, dos jogadores em campo ali, o jogador que foi melhorzinho ali foi o Matheus Gonçalves, que nem era utilizado pelo Tite. Tite ontem botou o Alcaraz novamente recuado, o cara não sabe jogar recuado, está atrapalhando o jogador, colocou o Plata também fora de posição, e o Plata até jogou bem, mas quando você mexe no posicionamento do jogador, tem alguns jogadores que não tem problema, que é o caso do De La Cruz, é o caso do Gerson, que são jogadores box-to-box. Mas outros jogadores como o Plata, Alcaraz, não conseguem essa mudança drástica assim, eles acabam aí tendo seu futebol prejudicado. Lembrando, o Alcaraz foi a contratação mais cara do Flamengo, e o Tite está aí, ó, acabando com os talentos, assim como ele acabou com o talento do Igor Jesus, que era nosso volante, do Hugo Moro, do Hugo Souza, que era nosso volante também, que era um baita volante, e na mão do Tite não conseguiu render nada. Num jogo lá, ele pediu até desculpa, porque ele mudou o posicionamento do jogador, mesmo assim ele cometeu esse erro depois, e agora está cometendo esse erro aí com o Plata, com o Carlos Alcaraz, é o Charlie. O Matheus Gonçalves também estava fora de posição lá, jogando pela esquerda, mas conseguiu render bem, ele que joga pela direita. Bruno Henrique, que quando ele coloca, deixa o cara enfiado dentro da área ali, não consegue render o que tem que render. Então ele atrapalha o jogador, ao invés de ajudar, ao invés de ele potencializar o que o jogador tem de habilidade, ele acaba com o jogador. Inclusive o Gabigol ontem fez uma péssima partida, todo mundo queria ver o Gabigol como titular, começou, não rendeu nada. Claro, tem a questão também da movimentação dele, que o Tite tanto pede, ele fez, mas isso aí acaba atrapalhando o seu futebol e os gols não saem. E isso aí pode estar selando aí o fim do Gabigol no futebol, não só do Flamengo, mas do futebol geral. Parece que aquele Gabigol matador, né, que a gente falava, hoje tem gol do Gabigol, porque fazer gol todos os jogos não vai existir mais. Parece que o Gabigol já era. Essa é a impressão que a gente tem. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui. Tamo junto, meus amigos. Valeu.